Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Um dos nossos últimos episódios aqui do ano de 2023, que provavelmente você já vai estar escutando em janeiro de um novo ano, que eu espero que seja muito próspero para todos nós e que a gente possa continuar contando com a sua audiência aqui no Media Market Podcast. Na minha frente, Otávio Pinto, CEO do Grupo Supers, uma pessoa que a gente estava tentando trazer há muito tempo, mas se você, assim como nós, está nesse ecossistema de marketing e de agência, sabe que a vida dele é muito corrida, porque é de fato um grupo, né, para administrar. Seja muito bem-vindo ao Media Market Tudo Podcast. Bem, Lu? Obrigado aí pela introdução. Muito bom estar aqui. De fato, a gente está já há um tempinho, né, agendando, mas cá estamos e vamos lá aí, porque é um prazer estar aqui. Acompanho o projeto, já estive em evento do projeto, acompanho o portal, acompanho o podcast. Então, que bacana. Vou tentar agregar um pouco aí para a audiência, né? Mas certamente já tive muitas pessoas excelentes aqui, então fico até retraído do que eu vou conseguir contribuir. Mas vamos lá. Não, mas é válido, toda a contribuição é válida. Acho que o Media Market, desde que começou, tem muito esse propósito, assim, porque a gente entende, eu, o Jean, enfim, que não tá aqui hoje, mas com certeza concorda, que se todo mundo trouxer um tijolinho, um pedaço de aprendizado, um insight novo pro mercado, todo mundo cresce junto, sabe? Acho que é muito mais rico, muito mais rico. Que bom que tu já esteve nos nossos eventos, então tu já entende mais ou menos como é que é a nossa dinâmica. Bora falar sobre o grupo. Eu quero entender e gostaria que tu explicasse para nossa audiência como que está constituída hoje a operação do grupo. A gente sabe que a Supernova é a agência de comunicação que é a principal, imagino eu. Tu vai poder nos explicar melhor, mas que tem vários outros negócios aí dentro do grupo, né? Legal. Bom, vamos lá então. O Grupo Supers, ele é formado por algumas empresas, né, alguns negócios. A Supernova foi o primeiro negócio que deu origem, né, ao grupo. A Supernova foi uma agência que eu fundei no auge da minha carreira. Eu tinha 17 anos de idade, estava no terceirão do ensino médio. Então, confesso que naquela ocasião, né, exatamente não sabia o que eu estava fazendo. Mas, enfim. Mas às vezes é bom, né? É essa coragem da juventude que a gente precisa ter no nosso dia a dia. É verdade, é verdade. Então, quando eu fundei a agência, enfim, eu era bem jovem e tinha algumas ideias, né, de como poder trabalhar. Naquele momento comecei criando sites, foi a minha origem enquanto empreendedor, vamos dizer assim. E depois veio ser o que é hoje a Supernova, que é uma agência que trabalha não só a parte digital, né, com toda a gestão de geração de leads, gestão de leads, redes sociais, enfim, todo aquele escopo já conhecido. Também a parte publicitária, né? A gente tem algumas contas que a gente trabalha muito bem a parte de campanhas publicitárias e brand, tem a nossa metodologia também, a parte consultiva, enfim. Então, a Supernova ela é uma agência que antigamente se usa ainda esse termo de 360, né? Então, a gente tem essa operação. Além da Supernova, nós temos a Superlive, que foi o segundo negócio que foi constituído, que é uma operação de live marketing, que hoje atua com realizando eventos para as marcas, ativações de marca, né? Projetos de experiência, enfim. Então, a Superlive hoje atua aqui no estado, Curitiba, também já atende alguns eventos em São Paulo. Então, a gente tem com a Superlive aí tem um sócio, Felipe Tontini, e a gente, enfim, tem uma felicidade muito grande em alguns cases bem interessantes. E mais recentemente, a gente acabou comprando a OWP, que é uma agência lá de Joinville, que ela tem a Supernova tem 15 anos, a OWP tem 18. E eu sei bem essa relação, já vou explicar o porquê. E a OWP, quando a gente fez a aquisição, foi em 2021, uma agência que já naquele momento muito focada no digital, né? A primeira agência data-driven do estado, enfim, um trabalho bem interessante. Com tecnologia, alguns clientes lá em São Paulo, já bem estabelecidos. Então, a WP, quando entra para o grupo, ela vem trazer um segundo nível aí de entrada nossa nesse ambiente digital, né? Porque a Supernova, assim, tem já essa origem, inclusive, né? Ela nasceu, né, do digital. Inclusive, o slogan da Supernova, o primeiro que teve, era Internet para Resultados. Olha só. Genuíno, em 2008. Mas a WP ela trouxe metodologias, cases, ferramentas que até então não eram muito usuais para uma agência, né? Até digo que seria mais atual para empresas de tecnologia mesmo. Então a gente tem essas três agências, né? Supernova, WP e Superlive.
Além disso, a gente tem o Carbon, lá em Joinville, um coworking onde a gente recebe aí cerca de 500 clientes, então o coworking tem já bastante amplitude, e lá a gente consegue, é a sede do grupo, e a gente tem uma série de parceiros e de outros empreendedores que formam o nosso ecossistema, né, de relacionamento, seja de maneira permanente, né, ou trabalhando lá no nosso local, ou pontualmente, com um projeto ou evento. A gente também comprou esse ano o Shift, que é um festival de inovação lá de Joinville. A gente, por ano que vem, pretende potencializar esse projeto, é uma iniciativa muito legal. E temos a Super XP, que é o maior evento de cultura pop aqui do estado, aí inspirado nos grandes festivais, né, geeks e gamers do Brasil e do mundo. A gente investiu nesse projeto desde 2018, então já tem 5 anos de idealização do projeto. Realizamos 3 edições e hoje é o maior projeto nesse perfil aqui no estado, né? E a gente, além de ampliá-lo naturalmente, tem a oportunidade de levar os nossos clientes que têm interface com esse público aí de 15 a 35 anos lá para o nosso evento. Então a gente tem, e casa tudo, né? Porque você pega um cliente que quer se posicionar para esse público, que é o cliente da Supernova, a gente leva lá para dentro. A Super Live ativa esse cliente lá dentro, cria as experiências, além de produzir o próprio evento. E o WP faz ali as captações, enfim, muitas vezes faz as ferramentas digitais que vão auxiliar nessa experiência. Então a gente tem uma entrega quase que completa nesse caso. Então, resumidamente, eu sei que são vários termos e marcas, né? Mas Supernova, Super Live, WP, Carbon, Shift e Super XP. São 6 negócios. Fiquei curiosa para saber da relação da OWP com a Supernova que você falou que ia retomar. É uma simbiose, eu diria, né? Porque quando a gente está na comunicação, a gente tem várias preocupações. Você vai pensar o posicionamento da marca, enfim, qual é o contexto que ela está inserida, qual é o momento dela, qual que é a relação dela com os concorrentes, enfim. Você tem todo um estudo, vou dizer, clássico, né? Virtual, né? Não há nenhuma novidade até aqui. Depois você vai para uma segunda parte, que é fazer as campanhas e pensar posicionamentos, enfim, trazer alegações de marca, né? E você vai trabalhar bem branding, mas depois você vai cair na parte publicitária, naturalmente. Então, você, enfim, idealiza tudo isso de forma criativa e até tentando trazer os diferenciais da marca e chamar atenção para eles. E depois vai para canal. Aí você vai para o veículo, né? Você vai entender qual que é a região que ele atua, enfim, quais são os veículos que você tem capilaridade lá. E, naturalmente que o digital também entra nessa história. Então, enfim, você tem que fazer ali um plano de mídia, né? Que você vai explorar várias possibilidades. A UWP ela nos dá uma oportunidade de, primeiro, nos criar ferramentas digitais que, de fato, trarão uma qualificação, a melhor performance naquele ambiente. Então, por exemplo, um site, né? Enquanto Supernova, vou dar o exemplo da Univille, que é um cliente bem importante para a gente, uma marca que é referência na nossa região, né, de ensino, 56 anos de história. Então, a Univille é a Universidade de Joinville, né, da região de Joinville. E a gente, enfim, ganhou a concorrência faz uns 3 ou 4 anos. Então, a gente veio trabalhando e, nesse processo, vários pontos no ambiente digital ainda precisavam ser aprimorados. O site tinha que ser aprimorado, as páginas de captura, a integração de sistemas, né? Então, eles têm o ERP da empresa, que tem mais um módulo comercial, que tem, enfim, todos os usuários, enfim, vários sistemas que tem que atuar em sintonia. Então, a gente fez todo o estudo e a gente via que em algum momento nem tudo dava 100%, né? Tinha que aprimorar. Então a WP veio, fez toda a parametrização de sistemas, fez integrações, criou novas páginas de captura, criou toda a parte de site, enfim, os staff ficam chateados no site, né? São ativos digitais. Então toda o desenho, a arquitetura disso. Então a WP ela nos permite que no mesmo grupo, né, dentro do mesmo, digamos assim, ambiente, a gente vá do branding e termine lá no banco de dados. Lá na melhor, vai ser Amazon, vai ser, né, a AWS, vai ser isso, qualquer melhor banco de dados. Ou seja, você consegue ter um panorama incrível, né? As possibilidades são inúmeras, né? Isso quando a gente fala apenas a parte de tecnologia. Mas é uma satisfação, porque quem está nos ouvindo que já teve experiência em agência ou em cliente,
muitas vezes são duas áreas muito distintas. Sim. Né? A agência de comunicação com ou a empresa de TI, ou enfim, chame-se como quiser. Ali a gente é o contrário, o time de comunicação provocando o cliente a ser ainda mais inovador nesse canal, e a gente conseguindo trazer soluções muito robustas, que são até a gente fala que é um ativo digital, porque são estruturas que, além de aprimorar na área comercial, pode aprimorar a experiência do usuário com a marca. Você quer pegar um boleto, uma segunda vídeo de boleto, que não é um assunto que a comunicação habitualmente fala, né? Mas você conseguir desenhar a melhor experiência para ele. Para gerar o menor atrito possível, né? Com Já não é uma coisa que a gente gosta muito. Exato. A questão também de dados, né? Você conseguir ter um controle maior de dados, né? Quais são as páginas mais acessadas, como é que é a jornada dentro do site, enfim. Então, de novo, né, a questão dos sistemas, né? Hoje a gente tem sistema para tudo, né? Sistema para e-mail, sistema para comercial, para gerenciar leads, o próprio sistema financeiro, o sistema, o RP ou o CRM do cara. Então, assim, agora tem plataforma para você analisar chatbot, enfim, são umas 10 ferramentas fáceis de a gente conseguir elencar aqui. Então, a OWP ela consegue ter essa lógica de juntar esses pontos, configurar, parametrizar e deixar funcionando. Então, dá uma confiança muito grande no processo. Mas é uma simbiose. De um lado da Supernova vem a criatividade, vem o conteúdo, né? Vem a estratégia da marca, e do outro vem a tecnologia, vem a performance, vem a usabilidade. Então, vou te dizer que tem horas que a gente não sabe onde uma coisa termina na outra. E a outra começa. Eu tava com isso na cabeça, tá? Porque desde que você chegou, a gente tem conversado muito sobre convergência. Que é o nosso Me parece ser um modelo mental de vocês, assim. Enquanto tu explicava, eu fiquei pensando, cara, ou eles têm muita clareza, ou realmente não se sabe onde começa, acaba um começa. É porque assim, você pega um cliente nosso lá, grande, né? O Univilha é um exemplo. Agora a gente está no processo da transformação digital do Imperatriz, né? Que é outro cliente interessante nosso, né? Da rede Mundial Mix. E você tem um desafio grande ali de entender... Porque o digital, ele é muito abstrato, né? Uhum. Pô, o que é digital? Digital tem agências digitais que fazem coisas que uma só de redes sociais, uma só de Google AdWords, que agora o outro nome já pagando o mico aqui, né? Mas é Google pesquisa, enfim, search, tem as agências de inbound, as agências de CRM, as agências de tecnologia, né? De criação de página mesmo. Ou seja, agora tem as chatbot, ou seja, se você for rapidinho, elenca mais 10 perfis de agências digitais. Várias, algumas bem segmentadas em alguma parte do processo. Então, quando a gente está com a WP, ela serve primeiro para desenhar a arquitetura. No caso do Brasil, né? O que o cliente quer, afinal do dia? Ele quer ter um site institucional, ele quer gerar marketing de conteúdo, ele quer gerar lead, ele quer vender online. Então, a AWP ela tem essa capacidade de modular esse pensamento e deixar algo mais tangível, um objetivo mais claro, e aí você vai ver o que o cara tem de sistema, o que ele já está utilizando, você tem que mudar. É bem diferente se fazer, por exemplo, um cliente que tem a plataforma X e Salesforce. Uhum. Você tem que desenhar estratégias diferentes, você tem que ter um composto de ferramentas diferente, uma configuração diferente, um desenho diferente. Então, esse grande pensamento, né, o Gabriel, que é o meu sócio, o cara que é o nosso gênio digital, né, ele não é um talento, ele é um gênio, trabalha muito pra caramba, se dedicado, e então ele modula isso, depois cai pro time de desenvolvimento, cai pro time de performance, né. A WP também tem um time de performance e dedicado para grandes contas e contas que exijam a venda online, né? Então também a gente tem esse privilégio de ter vários times digitais, né? Vários squads, e no caso do squad de performance da WP é muito focado em e-commerce, seria venda online, né? Sim. Algum tipo de tratativa mais profunda ali com a finalidade de venda, ou um lead muito qualificado ou muito restrito. Aí acaba que a gente opta por esse processo por conta das ferramentas que utilizam, da formulação de preço, enfim. Uma questão mais que combina mais com a performance também, né? Mas de fato, são agências, assim, gêmeas e... como chama, assim, quando você tem
É uma simbiose, em resumo, uma depende da outra, né? E quando a gente não tem, isso é curioso também, né? Nem todos os clientes estão com as duas operações. Tem clientes menores que tem uma ou outra. E a gente sente uma falta danada, assim, sabe? Você fica, do outro. É uma dupla sertaneja. É uma dupla sertaneja, né? Não tem... É basicamente isso. Quando não tem um, tu sente falta ali daquele apoio. Nossa, sem dúvida. Principalmente porque tu vai operacionalizando um modus operandi ali que deve ser muito mais fluido, né? Exato. Até vou fazer uma pergunta um pouco capciosa, mas fica à vontade, tá? Não quero te colocar em saia justa. Mas sempre que a gente recebe alguma agência aqui, nesse caso um grupo tão robusto como o de vocês, a gente fica curioso pra falar um pouquinho sobre modelo de negócio mesmo. Porque, por exemplo, a gente recebeu o Jordan Hung aqui, que tava inclusive no top de marketing lá, ganhou vários prêmios com a agência dele, enfim, com as operações que ele toca. E ele tem um modelo de negócio super curioso, que é baseado naquilo que ele consegue trazer de faturamento. Curioso não é a palavra exata, mas enfim. Que é baseado naquilo que ele consegue trazer de faturamento novo para aquele cliente que ele adquire. Que, por quem trabalha com agência de comunicação, ou para, sabe que não é o modelo tradicional. Normalmente a gente tá acostumado com FII mensal, 20%, aquele papo. Como é que tu enxerga essas mudanças de modelo de remuneração dentro das agências? E se tu puder compartilhar com a gente um pouco de como vocês operam isso, seria legal até pra gente entender, porque me parece um cenário que tá em transformação, mesmo que a gente tenha grande parte das agências trabalhando no modelo tradicional, sabe? Nosso formato não funcionaria, né? Porque a gente tem um custo muito alto operacional, né? Então, a gente já tem o risco natural do nosso negócio. Sim. E a gente condicionar isso a um sucesso terceiro muitas vezes também pode não estar tão nas tuas mãos. Não né? tá, na verdade, né? Você vai gerar o lead, você vai trazer a experiência pro cara, Então, não é tão simples, né? A gente condicionar a nossa receita a uma receita de terceiro, onde você não tem propriedade pela questão de preço, pela equipe comercial, até pelo negócio dele, né? Eu entendo esse formato, respeito, acredito que deva funcionar para vários casos, mas pra gente não funciona tão bem, né? A gente tem um modelo de venda de consultoria por hora, né? De trabalho por hora, então boa parte da nossa remuneração está atrelada a horas, então a gente acaba que, eu sei que alguns colegas não são tão apegados a esse formato, mas a gente tem conseguido entregar resultado para o nosso cliente, para nossa equipe, para o nosso negócio também, porque ele tem que ser lucrativo, né? Tem que buscar lucratividade. Vendendo atenção, dedicação, mão de obra, né? Mão de obra técnica, qualificada. E a gente tem a precificação em base por hora. Uma boa parte do nosso orçamento hoje, se não me engano, 80% é por hora. É a comercialização desse tempo mesmo dedicado. Isso, tempo dedicado. E nada contra quem tem outros formatos. Mas pra gente, de fato, como eu citei no começo, né? A gente tem vários negócios, né? Então já tem riscos associados a cada um deles. E a receita, ela precisa ser um pouco mais garantida e digamos assim, perene, né? Porque a gente tem compromissos com muita gente, então não... Mas talvez, quem sabe futuramente, para algum ponto específico, né? Para alguma atividade dentro da conta, a gente até conseguirá fazer. Mas acho que isso varia muito de caso para caso, assim. Até tu tava pensando, essa semana a gente lançou o panorama de Media Marketing aqui em Santa Catarina, onde a gente teve a oportunidade de analisar tanto quantitativamente quanto qualitativamente com os principais anunciantes e algumas outras empresas também, como é que eles estavam operacionalizando as suas operações de mídia e marketing. E aí, cara, todo tipo de fornecedor apareceu ali e a gente entendeu que Santa Catarina tá respondendo muito bem a esse modelo, assim. Tinha gente que tinha in-house, tinha gente que tinha agência, uma pra off, uma pra on, que a gente tava comentando aqui nos bastidores. Enfim, cada um opera num modelo completamente diferente e tá todo mundo tendo resultados produtivo. Acho que vai variar, assim, né? Igual o estilo de música, né? Existe um estilo de música predominante, ou que é o certo e que é o errado? Não, tem gente que vai propor ali o entretenimento, né? Artístico de uma forma ou de outra, né? Tem agências que vão operar muito bem no digital, cobrando por sucesso, ou cobrando por hora, ou cobrando por FII e demanda livre, enfim, né? E então vai muito priprimeiro, tem clientes também que a gente não discute tanto isso, né? Cada cliente ele tem uma configuração interna. Então tem cliente que o gestor ele é super digital, ele tem habilidade, ele consegue ter a visão completa das possibilidades, ele é um criador de conteúdo nato. Então você tem um cliente que ele vai ter esse domínio. Tem um outro cliente que ele não vai ter zero domínio, que é um cara
é mais pragmático, ele foca em outras áreas, ou que a equipe interna dele pode ter 12 pessoas. A gente tem cliente lá que a equipe interna tem 20 e poucas pessoas. E a gente está lá atuando com muita força também. Tem clientes que a equipe interna tem 2 pessoas. E aqui são clientes já... Não são clientes pequenos, são clientes grandes, mas que preferem delegar mais e trazer a opinião de fora. Então, cada segmento e cada cliente tem uma dinâmica. Você pode ter 2 empresas do mesmo segmento, com o mesmo porte de faturamento, que eles vão ter discrepância na gestão. Diferenças na gestão, melhor dizendo. E as agências hoje, elas têm que primeiro fazer essa análise do cenário, né? Primeiro, como é que o cliente como é que ele se organiza, como é que ele pensa, né? Além daquele formato de olhar o mercado, segmento e tudo mais. Esse cliente aqui ele quer mais apoio, vai querer uma linha mais consultiva, então temos que reservar um tempo para a gente ter reuniões estratégicas com ele, porque ele quer isso da gente. Tem outros clientes que ele quer execução, ele já tem uma estratégia pronta, que ele não está tão interessado em mudar, por vários motivos, e você vai ali atuar sendo efetivo, né, eficiente, eficaz naquilo que ele demanda. Então, cada caso, de fato, por isso que tem espaço para todo mundo, claro, né? Nosso estado é um estado que tem embora nós não tenhamos aí os orçamentos, né, que os nossos vizinhos têm, né? Você vai a Curitiba, para Porto Alegre, você vê que tem agências e marcas com orçamentos bem interessantes. São Paulo já é um outro universo, né? Não é nem o caso a gente explorar muito, mas a gente vê que não estamos, né? Tem agências que orçamentos multimilionários em Curitiba, com mais facilidade do que aqui no nosso estado. Porém, nosso estado ele é muito rico em indústrias, né? É um estado exportador, não aquele exportador que pega o porto e vai lá para o navio, também tem, mas a gente vende, né, para o Brasil inteiro, têxtil, material de construção, serviço, tecnologia. Então, o nosso estado, como ele é forma de território pequeno, né, e população também não é das maiores, as indústrias que são grandes aqui, geralmente já tem uma interface com o Brasil muito grande. Sim. E isso é uma oportunidade muito legal. Então a gente tem a felicidade de ter algumas marcas aí que a gente atua daqui para fora e outros que a gente já conquistou, né, em São Paulo, em Curitiba, enfim, em outros lugares, mas que sabendo que a gente tem um nível muito bom aqui, inclusive de mão de obra. Né? Tem um cliente norte de São Paulo que fala, pô, lá no sul tem muita gente boa em muitas agências e porque também já tem uma escola aqui, né? E quem lá da agência também, só para concluir, que vem trabalhar de outras regiões, quando vem trabalhar aqui, além da qualidade de vida que é melhor, óbvio, mas a gente também, eles percebem assim, pô, aqui como é que eu vou te dizer? Não é tão desgastante quanto outros, não só desgastante mesmo de pressão, claro, né? Enfim, então... até pela própria cultura do estado, assim, eu sou gaúcha, então posso te afirmar, mesmo que a gente o catarinense, ele seja muito focado na produtividade, porque de fato, são pessoas que construíram as próprias indústrias e o próprio legado, empresas muito familiares também, a gente vê que tem diferença, né, ali no tom, no quanto, até onde a gente vai exigir daquele profissional e daquela equipe, e até onde a gente pode... Cara, tá tudo bem, os nossos resultados estão chegando, vamos só focar aqui naquilo que a gente precisa entregar, não precisa ter esse ambiente ruim, sabe? Tem regiões que tem situações que são bem finais de semana, assim, ainda existe isso. E o digital também, ele traz essa questão, digital do ponto de vista das relações, né? Do acesso, né? Do acesso, né? Isso, então tu já percebe, assim, que tem algumas situações que são um pouco, enfim, faz parte. Faz parte da vida. A gente não imaginava que chegaria nesse ponto, na verdade, né? Lá atrás. E aí vem dos combinados também, né? Acho que quando você tem uma boa relação com o cliente, quando você tenta atuar com previsibilidade, quando você tenta ter equilíbrio na relação, né? Então, bons clientes se conectam também com bons fornecedores, né? Então, você tem que valorizar isso também na hora de fazer uma renovação de contrato. Sim. Enfim, pô, esse cliente aqui é um cara que respeita meus horários, que respeita minhas ideias, que colabora com a minha tese de trabalho. Sim. Cara, esse cara que eu tenho que olhar especial para ele, né? E por isso que eu falo, às vezes nem sempre tá à vista isso, né? E a gente tem lá alguns clientes que, vou te dizer, que são grandes parceiros, assim, um relacionamento profissional muito qualificado, mas também de valores muito preciosos, assim, que se não fosse por isso, dificilmente a gente conseguiria manter esse ritmo, porque você cresce,
legal, bacana, mas o teu cliente, ele tem que se sentir parte daquilo, ele tem que tem que combinar com ele, entendeu? Porque, de fato, o crescimento, ele exige um investimento, ele exige atenção. Então, hoje a gente tem a felicidade dos clientes também torcerem por isso. Esse é um ponto legal. E vislumbrarem todo mundo a mesma coisa, né? Junto ao mesmo projeto. Compartilhe um pouco pra gente como que é a atuação de vocês dentro da Supernova, no caso. Vocês hoje estão em Joinville, qual que é o tamanho da operação? É presencial, é híbrido? A gente gosta de saber dessas informações. Legal, a Supernova fez 15 anos esse ano, né? A gente atua... nós temos 3 squads, né, na Supernova. 2 squads estão presenciais e um fica remoto, que é o squad aqui de Florianópolis. E esse mais dedicado ao varejo. Então, nosso trabalho tem esses 2 modelos convivendo, né? E com relação... Perdão, a outra pergunta... Mas para entender mesmo se é híbrido, se sim. vocês estão todos no presencial. Então, com relação ao formato de trabalho, a gente tem essas configurações. Então, tem pessoal que está lá na sede de Joinville, enfim, lá no Carbon, né? No nosso coworking. E aí, lá, naturalmente, que ali tem algumas flexibilizações, né? Sempre que necessário. E tem o pessoal que está aqui em Florianópolis, que vem da BMCom, né? Que foi uma aquisição que nós fizemos esse ano. E esses já estão no formato híbrido, remoto, que já operam assim há algum tempo. Então é difícil você mudar, né, essa cultura, né? Até porque algumas pessoas já otimizaram suas rotinas. Sim, e mora em Floripa também, né? E o trânsito aqui é difícil, né? Eu tô me adaptando mais agora. É uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, assim. Vai exercitando mentalmente. Realmente. O trânsito aqui, a paisagem é muito bonita. Compensa o tempo no trânsito, né? Bom, mas a Supernova, enfim, para concluir, então, atua, né? Enquanto agência, nós estamos, acho que em 48 pessoas, 45 pessoas. Difícil, não teria que dar uma avaliar. Não vamos esquecer de ninguém, tá tudo bem. Exato, tá todo mundo ali, mas enfim, tem esse volume, são 15 anos. E a gente atende aí cerca de 20 marcas, eu diria, tá? E às vezes uma marca tem mais de um contrato, ou são várias... às vezes tem mais de um cliente várias frentes da mesma marca, né? E temos clientes hoje em Joinville, aqui em Florianópolis, né? Então, Curitiba, temos clientes em São Paulo. E aí, isso falando de sedes, né? Porque se a gente... Matriz. Porque se a gente for pensar, né? Que alguns clientes são locais, na sede aqui, mas o foco é nacional, né? Claro. Então, a gente tem que pensar nacional. A rede Mercadão dos Óculos, que nós atendemos ali a parte de marketing digital, são 600 unidades no Brasil. Então, você tem que criar conteúdo, você tem que pensar nacionalmente, pensar a marca, né? A relevância dela nacional, uma capilaridade super interessante. Então, enfim, aí, por exemplo, né, a Imperatriz, né, que é uma rede bem aqui, uma tradição muito forte, 50 anos aqui na região de Florianópolis, e tem também agora em Joinville, Rio do Sul, enfim, tem outras cidades que também opera. O Brasil Atacadista, que é do mesmo grupo, já nasceu mais distribuído, né? São, se não me engano, 10 cidades aqui no estado. Enfim, então, de fato, a questão territorial, assim, ela até fico meio atrapalhado de te explicar, porque a gente não... Acho que eu nunca parei pra pensar. Faz tempo que eu não penso nisso. Não nos limita geograficamente. Não somos limitados pela geografia. Mas eu te diria assim, que em termos de sede, né? As sedes dos nossos clientes é Joinville, com certeza, Florianópolis, Curitiba e São Paulo. E interior de São Paulo também. Foi um ano de crescimento, né, para vocês? Foi um ano de aquisições. Em função de dados sigilosos, talvez você não possa compartilhar tanto sobre as outras operações. Mas eu queria falar de Shift Festival. O que a gente pode esperar aí de uma edição do ano que vem? Primeiro... Desse ano, no caso, para você que tá nos ouvindo. 2024, Shift com a participação do Media Marketing. Antecipando, hein? Já tô... Agora tá gravado, hein? Legal. Mas, assim, de fato, a gente teve um ano muito positivo. A gente cresceu esse ano 66%. Então, um crescimento bem interessante, né? Ao todo, considerando o pós-pandemia, a gente acumula um crescimento de 700%. Eu gosto de citar isso porque
Muita gente falou que o mercado de comunicação ia estagnar, que ia quebrar, né? Sempre tem... Os apocalipses. Sempre tem, né? Os mensageiros do apocalipse, né? Total. E, enfim, eu acho que até para motivar, eu sei que muitos colegas estão nos ouvindo, né? Possivelmente também anunciantes, que sem dúvida que é um mercado que passa por transformação, mas não é bem assim como muitos desenharam, né? Sim. Todo dia alguém queria matar alguém, a morte do rádio, a morte da TV, a morte das agências, né? Pô, é um saco isso, né? Todo mundo agora quer ficar, talvez por uma frustração pessoal, querendo prejudicar o negócio do colega, né? Então a gente cresceu aí 700% em 4 anos, eu acho que é um valor bem legal para se falar. E talvez tenham pessoas que cresceram mais do que isso, né? Mas, enfim, a gente cresceu esse ano 66%, ano passado foi 114% e 103% no ano anterior. Então, a gente vem, né, Uma com crescente uma crescente legal, isso. E estamos bem otimistas. Assim, nossos clientes hoje, para o ano que vem, para esse ano, 2024, até onde eu acredito e pelo que nós estamos renovando, está bem encaminhado. A maioria, pelo menos, nossos clientes já estão com contratos renovados, enfim. Então, já está com uma boa perspectiva. Além disso, a gente tem novos projetos que começarão a rodar esse ano com a nossa gestão, como, por exemplo, o Shift, que é um festival de inovação lá de Joinville, que é muito legal, já teve 3 ou 4 edições. E a nossa ideia para o ano que vem é potencializar esse evento para que ele tenha mais abrangência, quem sabe está a nível de estado também, né? A gente hoje tem que pensar também aqui para Floripa, que embora já haja várias iniciativas muito legais também por aqui. E o Shift, ano que vem, a gente quer potencializar, quer trazer nossos parceiros como vocês, né? Para conseguir também levar com esse conteúdo tão interessante para lá. Porque, às vezes, já existe muita coisa boa rodando. É só você criar mais palco para isso, né? Então, a gente não vai tentar arrebentar a roda, não. Mas já temos a experiência da Super XP, que é um evento de cultura pop, que tem um foco muito grande na experiência. E nós vamos pegar esse mesmo modelo, enfim, naturalmente que tem as suas especificidades, e trazer para a área de comunicação, marketing, tecnologia. Então, ficam todos convidados aí no primeiro semestre de 2024, Shift Festival, lá no Instagram. Várias novidades em breve. Você sabe que já rolaram várias edições, 2 ou 3, tu comentou, né? E eu sempre vi a Beatriz Guarese aqui no Media Market Podcast. A gente foi de carteirinha da Bia. A Bia, ela já foi na agência. Ela é parceira nossa, ela já esteve lá na agência. Ela é um cristal, né? Que mulher preciosa. Ela é aqui da região, né? Aqui de Floripa, ela é daqui de Floripa. Não sei se ela tá morando nativa aqui ainda. Não, ela mora em São Paulo. Manezinha. E quando eu comentei com ela, ela estava no Shift desse ano, né? Ela estava lá, a gente conversou. Eu contei pra ela a novidade, né? E ela tá cheia de ideias. Coisa boa, vai ser legal. Conto com ela também. Tomara que a gente encontre por ela lá. É a newsletter sagrada, chega na caixa de entrada, a gente não. Parou? Vamos ler agora todo mundo a Beats. Já leu a Beats? Eu cobro a equipe. Fala, já leu a Beats? Ela é braba. Ela é. Mudou a marca agora. Traz muita informação. Lindo ficou, né? Tava no RD também, enfim, maravilhoso. Cara, a cada 3 episódios a Beatriz é citada aqui, ela vai ter que voltar. É verdade. Embaixadora do mundo. Já tá na missão de voltar. Já falamos um pouquinho sobre o que a gente pode esperar aí desse 2024, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Mas queria ouvir a tua opinião pessoal. Chega esse momento aqui no Media Market Podcast. De o que tu tem visto de tendência, tá? Que a gente sabe que profissional, mesmo que você seja aí profissional de graduação da economia, você já é um profissional da comunicação do marketing. Tá mais que consolidado, não tem pra onde fugir. A gente é muito early adopter e a gente vai consumindo muito das coisas que vêm de fora, em função de evento, relatório que a gente consome. A própria Beats to Brands nos ajuda muito com isso. E a gente consegue ir mapeando algumas tendências que às vezes a galera também não tá tão atenta e que podem fazer a diferença no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O que tu tem visto, assim, de que pode, de repente, dar uma transformada no mercado dos próximos anos? Bom, eu vou chovendo molhado, começando pela palavra mais falada aí, pelo termo mais falado, que é a inteligência artificial, né? Com certeza, não é nada conhecido. A ChatGPT, se não me engano, ficou evidente, foi em outubro de 2022, que ele surgiu, né, e trouxe toda essa avalanche. Depois dele vieram várias outras ferramentas. Mas, sem dúvida, as novas versões das novas ferramentas que estão surgindo, elas vão dar ainda mais possibilidades para esse campo. Então, eu acredito que não tem como a gente ignorar 2024 sem pensar em IA. E vai ser pro lado bom e pro lado ruim, né? Acho que tem a questão, vai produzir muito conteúdo
muitas vezes nem sempre bem orientado, né? Por conta, já teve várias situações aí, né? Do mau uso dessas ferramentas. E, enfim, então, mas ao mesmo tempo, acho que se não me engano, foi o Microsoft que usou o termo copiloto, né? Eu acho que é um termo muito, muito feliz para essa ferramenta, né? Então, quem conseguir ter esse copiloto e saber utilizar, explorar bem, entender o uso, vou dizer, ético da ferramenta, porque tem, como tudo na internet, tem usos que não são tão interessantes. Mas eu destacaria esse porque eu acredito que quem já está mais habituado, né? Então tem um percentual das pessoas que já estão nessa vibe, tá tudo bem. Só que ainda acredito que há uma curva de novas pessoas adotarem esses comportamentos que ainda vai, ao longo desse ano, vai ser usual, vai ser descoberto por muitas pessoas e vai ser mais usual para aqueles que até então não estão tão dentro. Então eu chamei atenção para isso. E um contraponto, uma tendência que eu acredito que vai acontecer para o ano que vem, é da autenticidade, que dá um contraponto à IA. Quanto mais ela for se difundindo e vai criando aquela maçaroca de coisas que nem sempre são interessantes, a gente vai ter que ter, as marcas elas vão ter que, naturalmente, como sempre precisarão fazer, buscar na sua essência, buscar o seu território, onde ele vai conseguir ter alegações e pertinência para um determinado público que lhe convém. Então, a autenticidade de um lado, então campanhas que explorem bem esse lado humano, enfim, e que as marcas de fato transmitam seus valores. Então, acho que isso também é chovendo molhado. Eu acho que não é. O básico é o avançado, outra coisa que a gente fala bastante aqui. Básico bem feito, então uma marca que continue tendo sua autenticidade é muito positivo. Naturalmente que nós vamos ter que ficar cada vez mais interessados em adotar mais a IA para fazer as tarefas repetitivas que você muitas vezes não tem tempo ou que te consome muito e que você consegue, né, otimizar, né? Por exemplo, quem está ouvindo esse podcast, né? Uma dessa, ele não quer ouvir, ele quer ler, enfim, então ele pode transcrever esse podcast, ele pode fazer uma compactação dele, enfim, aí tem muitas possibilidades, né? Mas eu sinceramente, assim, penso que essas duas coisas são dois pontos quase que antagônicos, né? Se não são, mas são muito... Se não são totalmente antagônicos, são muito antagônicos. Não, mas eu concordo muito contigo, assim, não deixa de ser um ciclo, né? Se a gente passa por um processo muito grande de massificação das coisas, a gente vai buscar a autenticidade. Somos humanos. Exato. E isso até no RD Summit agora foi falado muito sobre isso, né? A IA, de fato, é uma nova onda. A internet ela veio crescendo em evolução, né? Então teve a concepção da internet, teve o iPhone, né? Trazendo para a mão do cara aquilo que habitualmente a gente fazia no computador. E, enfim, a rede social foi mais uma evolução, né? Você falou, inclusive, num podcast sobre isso, né? Existíamos lá fotologs, blogs, portais, e veio a rede social e consumiu muito, e mudou muito a forma de consumir a internet. E, sem dúvida, a IA é o próximo grande passo, né? Então, resumidamente, eu imagino que a gente ainda não acabou essa tendência, né? Ela ainda vai ter mais algumas etapas ao longo de 2024, de novos lançamentos, enfim, de novos usos, e eu penso que isso vai bagunçar muito e vai conduzir muito o nosso raciocínio, essa atenção para esse ano. E aí o contraponto é que quanto mais a gente está buscando essas otimizações, vai ser necessário que a gente se mantenha autêntico. E já funciona dessa forma, né? Enquanto tu falava, eu fiquei refletindo sobre isso. A gente até tem um conteúdo no blog sobre as marcas mais valiosas, enfim, na percepção das pessoas e também em faturamento, que aponta justamente isso. Tu olha o ranking, cara, é só marca que trabalha a autenticidade já há muitos tempo. Anos, com é uma construção. Né? Exatamente, consistência. Eu entendo que os gerentes de marketing estão cada vez mais pressionados pela área comercial de gerar leads qualificados, melhorar vendas, enfim, né? Que isso não vai também não vai mudar, segue o jogo, gente. A gente tem que sempre ajudar os nossos parceiros na área de marketing de que eles consigam ter orçamentos condizentes com esses objetivos comerciais, mas também que não deixam de fazer aquilo que requer na prática da sua área, né? A mesma coisa, sei lá, você comparar com um advogado. Você tem que ter o orçamento para você, se a tua empresa tem essa preocupação, atuar na defesa das suas ações, mas tem que ter um trabalho de prevenção, né? Senão você fica só fazendo aquele trabalho. Então, às vezes, a gente acha que é só na nossa área que isso acontece. Apagando incêndio, digamos assim. Então, eu sempre gosto de fazer algumas analogias, porque parece que somos só nós que ficamos chorando isso, né? Mano, várias áreas têm isso, né? Você tem o que plantar e depois colher, né? Se você não plantar, a colheita fica cada vez mais desafiadora. Sem dúvida, sem dúvida. Tu comentou sobre o RD
RD Summit, era essa a minha próxima pergunta, assim, o que tu tem consumido, tanto de evento, quanto de livro, enfim, o que tu poderia... Onde é que tu anda ampliando o teu repertório aí? Bom, a RD Summit, inclusive, é um cliente da Supernova e da WP, muito, muito valioso pra gente. Esse ano, então, a gente consumiu bastante conteúdo vindo através disso, né? E, sem dúvida, a gente tem, hoje, um campo de conteúdo muito bom, né? Sem dúvida... Estamos aqui num podcast que, se não me engano, já estão... Quantas edições você já fez? Publicados tem 73 nesse momento. Então, assim, né, é super condizente com o nosso mercado. Quem não está ouvindo, certamente está perdendo uma alavanca interessante de conteúdo. Mas eu confesso que eu tenho também um interesse muito grande nos eventos, né? Então, eu gosto de estar nos eventos, fazer as conexões, as conversas. E, inclusive, conversa é uma coisa que... a gente faz sempre, mas nem sempre a gente tem esse tempo para debater. Sim. E quando você debate com o cliente, né, você fica lá 1 hora falando com o teu cliente, fora o trabalho. Vamos falar da tua dificuldade, da tua visualização, que está olhando, né, vendo dificuldade, enfim. O Media Marketing nasceu assim, você sabe, né? Então tem essa... É um exemplo, tá comprovando o que eu tô falando, né? Então você conversar com as pessoas, muitas vezes já é uma grande fonte de aprendizado. E eu consigo fazer isso razoavelmente bem na minha agenda. Fico feliz em conseguir conversar com nossos clientes, tomar um café com ele, enfim. Com muitos dos nossos clientes é possível. Parceiros como vocês também, então a gente está sempre trocando informação, né? Seja no Media Marketing, seja no grupo, como um todo, nas suas operações. Eventos são possibilidades também de fazer novos contatos, de ter uma aproximação, de receber um conteúdo diferente. E podcast. Então, assim, acaba que não tem nada muito inovador na minha também. Eu sou um cara... Eu leio pouco livro, eu sou muito ansioso, então... Mas eu leio, 2 livros por ano. Agora estou lendo um livro do Maurício de Souza muito legal, que o Maurício de Souza... Do desenhista? Exatamente. Sou bem fudeu. Todo mundo conhece ele como um desenhista, né? Sim. Mas se eu te falar que ele vende 2 bilhões de livros por ano, ele é um baita de empresário. Então, lendo um livro... Fica a dica, esse livro é muito bom, né? É biografia? Não é uma biografia, mas é esse lado dele que todo mundo conhece, o lado desenhista. Pai da Mônica, né? Mas tem um lado empresarial, né? Você imaginar que um cara como esse... iria construir um império como ele construiu fazendo frente à Disney, por exemplo, né? Que é uma potência mundial. Gigante. Então é bem curioso. Fica essa dica, então, se eu puder dar uma dica diferente do que todo mundo já meio que dá, ler o livro do Maurício de Souza, né? De como é que é o lado... não vou saber, Maurício de Souza. O nome do livro é bem interessante. Crie de manhã, gerencie à tarde. Então essa é o livro que eu daria aí a uma dica boa, gostei. Tá bom? Pra quem quer trabalhar com negócio, criatividade é um bom exemplo. Sensacional. Ia perguntar sobre 2024, mas já falamos. Mas se você quiser adiantar aí mais algum spoiler pra gente finalizar, do que a gente pode esperar desse grupo Supers, que eu tenho certeza que mesmo que você não conte aqui pra nós, em breve a gente sabe de novidades. Nosso parceiro, Jailson, do Acontecendo Aqui, todo dia publica uma grande novidade sobre vocês. Jailson, parceiraço. Não, assim, acho que de fato a gente vai estar sempre atento ao mercado. A gente hoje tem 3 linhas de crescimento, né? E até deixa eu te interromper, eu digo essas coisas, fica parecendo que eu tô enchendo a sua bola, mas não, porque de fato eu gosto muito, e aí todos os episódios de Media Marketing Podcast eu falo isso, eu gosto muito de ver agências e empresas aqui do estado, que operam aqui, que trabalham aqui, que circulam no nosso meio, crescendo, prosperando, é isso que a gente gosta de comunicar. Legal. Aqui, sabe? Bacana, feliz pela oportunidade, pela gentileza. Acho que naturalmente que ano que vem a gente pretende aumentar a nossa fatia de mercado, né? Nós temos 3 linhas de crescimento, né? Uma é o crescimento inorgânico, que a gente vem todo ano, a gente tenta fazer um movimento de crescimento inorgânico, tem sido feito há 3 ou 4 anos esse movimento. A gente tem o crescimento de novos negócios, né? Então clientes que se conectam, nos conhecem, até às vezes por conta disso mesmo, né? Porque vê que a gente é um grupo que está investindo, né? Acho que nós tá atento também somos às novidades. Um dos que mais inovaram agora, mais investiram agora. E a terceira linha, que acho que é a mais importante, é crescer com o cliente, né? Então, a gente conseguir gerar valor para o cliente, entregar resultado para ele. Então, a gente não pode só chegar para o cliente, vamos crescer aqui o contrato em um pouquinho por conta da inflação. Não, a gente tem que mostrar para o cliente que o resultado está dando certo, que ele pode vir mais e tal. Então, essa linha para mim é muito importante. Pro ano que vem, eu tô
agora mais, sinceramente, preocupado em a gente conseguir entregar valor para os nossos clientes, fazer criar grandes projetos. Esse ano a gente conseguiu entregar muito projeto legal. Muito, muito, muito. Sim, clientes de tecnologia, de ativação de eventos, de comunicação, enfim, a gente conseguiu vários troféus, assim. A gente está bem feliz. Só que a gente precisa, para o ano que vem, renovar isso. Então, claro. Agora... Zerou, né? Fechando o ano aqui agora, daqui a 20 dias. Eu acredito que zerou o placar. Os clientes, hoje, o nível de satisfação dos clientes penso que é positivo pelo que a gente está, né, pelo nosso dia a dia. A gente confere que tem clientes bem satisfeitos e que estão, assim, também aumentando o seu orçamento para o ano que vem. Que também está se articulando para o ano que vem fazer mais e melhor. Então, neste momento, o Otávio... Hoje é dezembro de 2023, né? E quem vai estar ouvindo vai ser em 2024. Minha preocupação hoje é assim, preciso em 2024 criar cases tão legais quanto foram esse ano e que dê ainda mais resultado para os nossos clientes. Bacana. Automaticamente, todas as outras alavancas de crescimento vão ser acionadas. Claro, sem dúvida. É isso. Obrigada. A gente sai daqui muito mais inspirado, não tenho dúvida nenhuma. O microfone tá aberto para caso você queira compartilhar com a galera seus contatos, site, LinkedIn, como que a gente pode te encontrar saindo daqui? Bom, só procurar o Otávio Pinto, não deve ter muitos. Não tem tantos. Não tem tantos por aí. Então, seja no LinkedIn quanto no Instagram, enfim, é um prazer poder trocar ideia, como eu falei, né? Conversar é sempre muito bom, então estou à disposição. E somos supers.com.br, lá você tem todas as operações, até de maneira mais bem organizada do que a minha fala. Tem videocase, tem toda a explicação de cada operação. Somos supers.com.br. Muito obrigado, Lu. Imagina. Eu fiquei um tempo ali para conseguir vir, né? Agradecer a tua disponibilidade. Vocês estão fazendo um trabalho incrível, foram premiados, inclusive. Então não preciso nem ficar falando muito sobre isso. Ferramenta de ano feliz para nós. Te elogiando, né? Então, certamente, vocês estão aí muito felizes com o resultado e estar aqui é um privilégio para mim. Muito obrigado. Que bacana. Eu concordo em gênero, número e grau contigo, assim. Eu espero que em 2024 todos nós possamos alcançar os mesmos resultados de 2023 e mais. Muito bom. Conta com a gente sempre que precisar. Vamos nos encontrar em Joinville, no Roadshow, no Shift. Agora já fiquei animada. Tá registrado. Tá gravado. Eu encerro dizendo que você pode encontrar todos os nossos episódios em media.market/podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.